o navegador Mozilla Firefox. Nós vamos pensar nessa aula pensando nesse navegador e depois eu vou mostrar uma questão falando sobre ele, certo? Por que esse navegador? Porque esse é um dos navegadores que estão indicados lá no edital. O que eu tenho que me preocupar muito em relação ao Mozilla Firefox? Olha, é muito importante verificar os ícones que compõem esse navegador. Eu vou começar aqui mostrando, por exemplo, esse ícone que significa voltar, que permite voltar à página anterior que eu naveguei. Depois nós temos o botão avançar, que avança também na mesma ideia da sequência. Eu vou voltando ou avançando na sequência de páginas que eu acessei. Logo depois nós temos o comando recarregar página atual, que é da tecla de atalho Ctrl+R ou da tecla de atalho F5. Tanto faz, o F5 e o Ctrl+R me permitem recarregar a página atual aqui no Mozilla Firefox, quer dizer, é atualizar, serve para atualizar. É o famoso F5 que também pode ser usado. Depois nós temos essa casinha, que é o botão chamado página inicial ou home. O botão home ou página inicial, quando clicado, vai para a página inicial que está configurada como a página inicial aqui do navegador Mozilla Firefox. Indo um pouquinho adiante, nós vamos enxergar também as abas ou guias. Isso é uma coisa interessante, porque o usuário pode adicionar novas abas ou novas guias aqui no Mozilla Firefox para acessar outras páginas na mesma janela. Para isso, nós temos aqui um botão chamado abrir uma nova aba, que é esse sinal de adição. E aí o botão abrir uma nova aba, que tem como sua tecla de atalho o Ctrl+T, então Ctrl+T permite abrir uma nova aba. Quando eu clico, ele abre uma nova aba que me permite então acessar outras páginas da web dentro desta mesma janela. E aí depois nós podemos abrindo novas abas e assim sucessivamente. Aqui a nossa barra de endereços. Quando aparece um cadeadinho verde, esse é um detalhe importante, indica que essa página está sendo acessada com um protocolo chamado HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro, e portanto os dados estão sendo transferidos do servidor para o meu computador de forma criptografada, quer dizer, com mais segurança. Isso é o indicativo aqui do cadeadinho. Se eu quiser verificar as informações do certificado digital, eu posso clicar aqui, verificar que ele me diz que eu estou acessando o site v1concurso.com.br numa conexão segura, e aí nós podemos, se desejarmos, clicar para mostrar detalhes do certificado digital que está sendo usado para realizar o processo de criptografia e assegurar que esse site realmente é um site mais seguro. Depois, indo um pouquinho mais adiante aqui na barra de endereços, nós vamos encontrar esse símbolo que é como se fosse um brasãozinho aqui que significa salvar no Pocket. A ideia de salvar no Pocket é poder salvar num determinado local que depois me permite acessar esse mesmo site, essa mesma página com essas informações de outros dispositivos, como por exemplo um smartphone ou um tablet. E aí quando eu for usar o meu smartphone, eu vou partir exatamente daí, porque lá no meu smartphone eu posso ter a minha conta sincronizada com o meu computador, e aí o que eu vou salvando no Pocket depois fica sincronizado com esses outros dispositivos. Essa estrelinha que vocês estão vendo aqui serve para adicionar aos favoritos, é da tecla de atalho Ctrl+D. Quando eu clico na estrelinha, que é o que eu vou fazer agora, ele permite então adicionar como um novo favorito. E aí eu clico em concluído e agora a estrelinha ficou em azul, dizendo que então essa página que eu estou acessando ficou marcada dentro dos favoritos. Então serve para adicionar na minha lista de favoritos. Depois aqui nós temos a lupa, que é o comando pesquisar, que por padrão no Mozilla Firefox, se eu não alterar o mecanismo de busca padrão, quando eu clico aqui no pesquisar e digito uma palavra-chave, ele vai pesquisar no mecanismo de busca chamado Google, que é um mecanismo de busca padrão nativo inicial aqui do Mozilla Firefox. Depois tem outros recursos a mais aqui, e um deles me chama a atenção, que é essas 3 listrinhas que vocês estão vendo aqui, que serve para abrir o menu. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou deslocar um pouquinho aqui o meu navegador para que vocês possam enxergar bem aqui o nome e o menu. Quando eu clico aqui, percebe que de fato ele abre um menu. Nesse menu tem várias opções que a gente tem que lembrar de algumas teclas de atalho, como nova janela, da tecla de atalho Ctrl+N, que permite abrir uma nova janela para acessar outros sites. E um recurso muito interessante chamado nova janela privativa, da tecla de atalho Ctrl+Shift+P. Esse recurso cai muito em prova. A nova janela privativa, da qual eu vou clicar aqui, da tecla de atalho Ctrl+Shift+P, eu vou clicar agora, abre uma outra janela com a navegação privativa ativada. Isso quer dizer que o site que eu acessar,
através desta janela de navegação privativa ativada, não ficará marcado no histórico, não ficarão cookies armazenados no meu computador indicando que eu realizei esse acesso, não ficarão arquivos de internet temporários armazenados no meu computador mostrando arquivos do que eu acessei. Mas isso não evita que as informações do meu acesso fiquem armazenadas lá nos servidores dos provedores. Então a navegação privativa me permite acessar uma página da web sem que ela fique marcada no histórico, sem que fiquem cookies armazenados no meu computador indicando informações do que eu acessei e também sem que fiquem arquivos de internet temporários. Mas eu repeti, isso não evita que as informações do meu acesso fiquem registradas lá nos servidores dos provedores dos quais eu estou utilizando para acessar os meus recursos. Então, muito importante lembrar aí da nova janela privativa, certo? Bem, agora já podemos resolver a questão que eu prometi para vocês. Acompanha a questãozinha de 2018 dizendo assim: considerando o navegador Mozilla Firefox, se você desejar salvar um site que visita com frequência nos seus favoritos, qual dos ícones a seguir deve ser utilizado? Bem, como vimos aqui, favoritos é a estrelinha. Se eu clicar lá na estrelinha, eu posso adicionar esse site a favoritos. A letra A é o botão Home, ou página inicial, que dá acesso à página inicial. Esse aqui, que tem uma circunferência, é o recarregar ou atualizar, que me permite atualizar o conteúdo da página da web atual. A lupa é o pesquisar, que permite pesquisar em mecanismos de busca, por padrão é o Google, como vimos. E esse sinal de adição aqui nós vimos também na aula agora. Esse sinal de adição é o que permite abrir uma nova aba, para abrir uma nova página da web, um novo site em uma nova aba dentro da mesma janela. Então esse mais aqui da tecla de atalho Ctrl mais T é o nova aba, que também vimos aí no passo a passo. Certo, pessoal? Bem interessante, mas nesse caso, questão tranquila, letra B de Brasil, a resposta correta sobre o